Meus queridos alunos, falávamos sobre a questão da coabitação, mostrei para vocês o teor da súmula de número 600. Próximo item, eu estava olhando aqui, mas já falei. Então peço desculpas aí, mas eu coloquei como um tópico separado, mas a gente já discutiu isso, né? Comentei o caso da Ana Hickman, tá lembrado? Falei lá do caso, você briga com a esposa por conta da divisão de bens, por conta da guarda das crianças, né? E aí você vai dizer, não, eu não pratiquei isso por conta do gênero feminino. Não há necessidade de discutirmos a causa ou a motivação. E pouco importa demais a condição do agressor e a condição da vítima. Vamos lá, agora sim. Formas de violência contra a mulher. Vimos que, além do sujeito passivo mulher, lembre-se dos homens, né? Uma relação homoafetiva. Além de haver uma violência num dos contextos do artigo 5º, acabamos de falar, unidade doméstica, familiar e em qualquer relação íntima de afeto, você deve demonstrar a prática de uma das formas de violência. São elas, né? As violências listadas no artigo 7º. Então, o artigo 7º vai ter 5 incisos trazendo essas violências. Como já dissemos para vocês, segundo a maioria da doutrina, trata-se de rol meramente exemplificativo. Eu sei que é difícil você imaginar alguma forma de violência que não esteja elencada em um dos incisos do artigo 7º, mas a verdade é que, pelo menos em tese, isso aí seria possível. Tá? Então a gente costuma citar no manual a violência política. Violência política, ela não está aí elencada, né? Talvez pela própria justificativa de dificilmente você conseguir imaginar uma violência política praticada dentro desse contexto da unidade doméstica familiar. Agora existem outras violências aí. Vamos lá? No material de vocês, qual é a primeira? É a violência física, tá? Que não é a pior de todas, tem pior que isso. São formas de violência, entre outras. 1. Violência física, entendida como qualquer conduta que ofenda sua integridade ou saúde corporal. Então aqui, pessoal, você tem várias possibilidades, né? Você tem crimes de lesão corporal, vias de fato, o próprio feminicídio, hoje lá no 121A, a lesão corporal contra a mulher por razões da condição do sexo feminino, artigo 129, parágrafo 3º, contravenção de vias de fato, que também sofreu alteração, quer dizer, são várias as possibilidades de prática dessa violência física. 2. Violência psicológica. Essa é o pontapé inicial, é por onde começa, né? Porque dificilmente esse covarde agressor, ele vai bater de imediato nessa mulher. Ele começa com agressões verbais, que vão aumentando, e aí, como nada acontece contra ele, aquela ideia de impunidade, ele parte então para a violência física, tá? Vamos lá? O que é a violência psicológica? Tá aí na tela para vocês, ó, inciso 2º. É qualquer conduta que lhe cause dano emocional e diminuição da autoestima, ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento, ou vise degradar ou controlar suas ações, comportamentos, crenças, decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação. Isso aqui é algo muito comum, pessoal. A mulher relata demais isso. Manipulação, isolamento, também é algo muito comum. Todas as mulheres relatam que com o passar do tempo, com o passar dos anos, o agressor, ele vai buscando isolar essa mulher. Então tira ela do convívio com familiares, tira ela do convívio com antigas amizades e assim por diante. Vigilância constante, também é algo muito comum. Você vê casos de mulheres que relatam, por exemplo,
aplicativos de celular, onde o cara fiscaliza 24 horas onde ela está. Ela tem que fornecer, por exemplo, a senha do aparelho celular, ao passo que ela não tem a senha do agressor, e assim por diante. Perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade. Eu sempre falo isso, né, pessoal? Tomar muito cuidado, pelo amor de Deus, com essas fotos de nudes, né? Por quê? A pessoa vai lá e fornece. O cara pede, né? E eu sempre falo isso, né? Não gosto de ficar falando sobre esses temas, mas, pessoal, é óbvio que quem vai pedir esse tipo de material é uma pessoa muito próxima. Óbvio, né? Não é o estranho que vai pedir isso. E aí a mulher, no momento de fraqueza, por amor, sei lá, não me interessa que o motivo é o 40A da Lei Maria da Penha, fornece esse material. Xará, isso, cara, é devastador. Eu já peguei casos no Exército de namoros entre militares, vai piorar muito mais por conta da incorporação de mulheres agora como soldados. Você tem casos de namoro e aí a mulher fornece esse material para o cara. O que acontece? Quando ela resolve terminar o namoro, já era. Porque primeiro chantagem, começa a chantagear. Depois fala, ó, não termina porque isso vai vazar. E aí ela resolve terminar, vazamento dessas fotos. Cara, isso para uma mulher é um negócio terrível. A gente fez a colheita do depoimento especial, essa mulher passou a ter problemas de ordem psiquiátricos, assim, você não imagina o que aconteceu. Diz ela que saiu do exército porque não aguentava, ela entrava no quartel, era todo mundo olhando para ela, ridicularizando, as fotos já começavam a circular, ela tentou mudar de organização militar, óbvio, você circula com uma velocidade, e o que é pior, Xará, quando material como esse cai na internet, acabou, filho. Isso aí você vai morrer com 100 anos, essas imagens estarão circulando na internet. Então, pessoal, pelo amor de Deus, evitar esse tipo de questão, né? Ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir, ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação. Eu trouxe aqui um exemplo interessante, que é o crime de violência psicológica contra a mulher, 147B. Causar dano emocional que prejudique e perturbe o desenvolvimento, visa degradar ou controlar suas ações, comportamento, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, chantagem, ridicularização, limitação ou qualquer outro meio. Tá? Cuidado com isso. Tivemos uma mudança nesse crime aqui no ano de 2025, porque agora uma causa de aumento de metade se o crime é cometido com o uso de inteligência artificial ou qualquer outro recurso tecnológico que altere a imagem ou som da vítima. 593, violência sexual, também outro problema recorrente. Qualquer conduta que a constranja a presenciar, a manter ou a participar de relação sexual não desejada, mediante intimidação, ameaça, coação ou uso da força, que a induza a comercializar ou a utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que a impeça de usar qualquer método contraceptivo. Isso aqui é muito comum, né? Muitas mulheres relatam, né, o fato de serem obrigadas a manter relação sexual, por exemplo, sem o uso de preservativo, ou que a force ao matrimônio, à gravidez, aborto, prostituição, mediante coação, chantagem, suborno ou manipulação, ou que limite ou anule o exercício de seus direitos sexuais e reprodutivos. Violência patrimonial, é o inciso 4º do artigo 7º, está aí na tela para vocês. Qualquer conduta que configure retenção, subtração, destruição parcial ou total de seus objetos, instrumentos de trabalho, documentos, bens, valores e direitos, recursos econômicos, incluindo os destinados a satisfazer suas necessidades. Há muitos relatos aqui, né, pessoal, que acabam corroborando aquela ideia de vulnerabilidade, de hipossuficiência da mulher, em que a mulher trabalha,
tem rendimentos e o marido, companheiro, o agressor, ele controla seus recursos financeiros, inclusive inviabilizando aí a sobrevivência dessa pessoa, até mesmo como instrumento para facilitar esse domínio, essa relação de poder que ele exerce sobre ela. Então essa seria a violência patrimonial. Quando a gente fala de violência patrimonial, aqui vai surgir uma discussão interessante, que é a seguinte: é possível a aplicação daquelas imunidades absolutas e relativas aos crimes patrimoniais praticados dentro desse contexto de violência doméstica familiar contra a mulher? Lógico, desde que cometidos sem um emprego de violência ou grave ameaça. Professor Renato, como assim? Então vamos lá. Primeiro, vamos lembrar dessas imunidades patrimoniais. Matéria do Kleber, 181, 182 e 183. Então, lá no final da parte do capítulo que cuida dos crimes contra o patrimônio, deixa eu só pegar meu código penal aqui, você tem essas imunidades. E aí, o 181, ele vai dizer o seguinte, lá nas disposições gerais, é o capítulo 8º, finalzinho dos crimes contra o patrimônio. É isento de pena quem comete qualquer dos crimes, lembre-se, né? Desde que praticados sem violência, sem grave ameaça, porque se cometido nesse contexto, não se aplicam esses dois dispositivos aí. Então diz, do cônjuge, na constância da sociedade. Então imagine aí, eu aplico essa imunidade ou não aplico? Colegas, então sobre o assunto, eu até coloco aqui no manual, você encontra uma primeira corrente, e aí eu cito a professora Maria Berenice Dias, segundo a qual, para ela, essas imunidades do 181, então quando se trata de violência doméstica e familiar contra a mulher, não são aplicáveis essas imunidades. Então ela entende que a lógica aqui é a mesma. Então, quer dizer, se você não pode, se você tem um relacionamento conjugal, eu jamais poderia admitir que ficaria isento de pena alguém que cometesse um crime de furto em detrimento aí de seu marido, de sua esposa, aliás. Tá? Cuidado com isso, essa posição não é tão tranquila assim, porque você tem uma segunda corrente que vai dizer o contrário, que vai dizer que essas imunidades são aplicáveis, sim. Então é inclusive o nosso entendimento. Para nós, como a Lei Maria da Penha e como a Lei Henri Borel não falam nada, deveriam ter dito. Mas como elas não falam nada, o ideal é você concluir que essas imunidades absolutas e relativas, elas continuam sendo aplicáveis à violência doméstica familiar contra a mulher, crianças e adolescentes. E eu explico um argumento interessante. Sabe qual? Quando você olha para o Código Penal, 181, 182 e 183, faltou um detalhe aqui. Mas este inciso terceiro, ora exibido para vocês, ele foi incluído pela Lei 10.741/03. Pois é, esse dispositivo aí, pessoal, foi incluído pelo Estatuto da Pessoa Idosa. Quer dizer, lá em 2003, o Estatuto, então, chamado Estatuto do Idoso, hoje, Estatuto da Pessoa Idosa, ele falou assim, olha, não faz sentido admitirmos a aplicação dessas imunidades quando o crime em questão for praticado contra uma pessoa idosa. Tudo bem. Como é que eu vou afastar a aplicação, então, do 181 e do 182? Colocando isso na lei. Este inciso terceiro foi incluído pelo Estatuto da Pessoa Idosa, dizendo categoricamente que o 181 e o 182 não são aplicáveis se o crime é praticado contra uma pessoa idosa.
Ou seja, a Lei Maria da Penha e a Lei Henri Borel deveriam ter feito a mesma coisa. Leia-se, alterado o Código Penal para incluir um inciso 4º, de modo a dizer que não se aplicam as imunidades se o crime é praticado no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher, crianças e adolescentes. Como não o fez, não é papel meu fazer. Legal? Então esse aí é o nosso entendimento. A gente trabalha nesse sentido aqui no Manual de Legislação Criminal Especial. Para a gente poder concluir, pessoal, as 5 formas de violência, ficou faltando uma só, que é a violência moral. Está aí na tela. Xará, o que é violência moral? Interessante. Violência moral, a gente geralmente costuma relacionar com a ameaça, mas não é o que a lei fez. A violência moral corresponde aos crimes contra a honra. Está aí na tela. Ó. O que é a violência moral para a Lei Maria da Penha? É qualquer conduta que configure calúnia, 138, difamação, 139 ou injúria. Tá? Interessante perceber, pessoal, que aqui nós temos provavelmente o único inciso ou a única forma de violência em que o legislador restringe a sua existência à prática de um delito. Tá vendo aqui? Porque ele vai dizer que a violência moral, ela é aquela que caracterize um desses 3 crimes. Interessante, porque nos outros casos, não necessariamente. Óbvio, se eu falar violência sexual, estupro, tudo bem, mas nem toda espécie de violência sexual necessariamente terá o condão de tipificar um delito. Quer dizer, a violência sexual, ela é muito mais ampla do que a criminalização que nos é dada pelos crimes que tutelam lá a dignidade sexual e assim por diante. Mesma coisa com a violência patrimonial, mesma coisa com a violência física. Se você olhar a violência física, ele não diz lesão corporal, feminicídio, vias de fato. É muito mais amplo. Legal? Aqui não. Quando ele trata da violência moral, ela necessariamente terá que caracterizar um desses 3 crimes: calúnia, difamação ou injúria. Dito isso, a gente vai agora para a Lei Henri Borel. Perfeito. Por quê? Porque nós já estudamos o que justifica a aplicação da Lei Maria da Penha. Agora, fazendo esse bate-bola, a gente pode estudar o que justifica a aplicação da Lei Henri Borel. Vamos lá? Primeiro, sujeito passivo. Tranquilo. O sujeito passivo, ele deve ser uma criança. Até 12 anos incompletos. Só pegar o ECA. Ou adolescente. Então, 12, 18 anos. Tá? Então, o sujeito passivo tanto pode ser uma criança, como também pode ser um adolescente. Maravilha. Perceba que nesse caso, colegas, pouco importa aqui o sexo dessa criança. Então aqui, meu amigo, seja do gênero masculino ou feminino. Então, quer dizer, diferencia-se nesse ponto da Lei Maria da Penha. Então aqui, sujeito passivo, criança ou adolescente, pouco importa se do sexo masculino ou se do sexo feminino. Beleza. Além disso, devemos verificar se esta violência teria sido cometida em um dos contextos do artigo 2º. Contextos do artigo 2º. Então aqui a gente vai olhar para o artigo 2º e vamos perceber, ó, ver se não copiaram e colaram, Xará, lá do artigo 5º da Lei Maria da Penha. É impressionante. O que está escrito aí? Veja, configura violência doméstica e familiar contra a criança e o adolescente. Qualquer ação ou omissão que lhe cause morte, lesão, sofrimento
ou físico, sexual, psicológico ou dano patrimonial. No âmbito do domicílio, ele tirou o doméstico, ou na residência. Olha se não é igualzinho. Compreendida como espaço de convívio permanente, com ou sem vínculo, inclusive esporadicamente agregadas. Então isso aqui, pessoal, cá para nós, é uma cópia ipsis literis lá do artigo 5º, inciso 1º da Lei Maria da Penha. Quer dizer, o Congresso Nacional claramente fez aqui, né, um copiar e colar. Inciso 2º, no âmbito da família, compreendida como a comunidade formada por indivíduos que compõem a família natural. Agora mudou um pouquinho, né? Mas assim, grosso modo é a mesma coisa. Ampliada ou substituta por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. E o terceiro, aí logicamente, criança e adolescente, ele teria que tirar relação íntima de afeto. Só que aí o curioso é que ele acaba reiterando o que já está nos 2 primeiros incisos. Porque, vejam bem, em qualquer relação doméstica e familiar, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a vítima, independentemente de coabitação. Colegas, aqui no inciso 3º, perceba que o legislador, como disse há pouco, copiou a Lei Maria da Penha. Aí no inciso 3º ele teve que tirar a relação íntima de afeto, porque como é que, né, você vai ter uma relação íntima de afeto, exatamente diante daquela controvérsia, né, se seria de conotação sexual com criança e adolescente. Não teria. Aí copiaram e colaram, juntaram os 2 incisos, né? Eles colocam em qualquer relação doméstica e familiar. Aí você fala assim, pô, Xará, mas familiar já está no inciso 2º. Para que colocou aí de novo? Doméstica já está no inciso 1º. Para que colocou aí? Aí, meu amigo, talvez a única justificativa seja para você entender que, nesse caso, não há necessidade de coabitação. Agora, independentemente disso, o que claramente faltou, e aí, assim, é de cair os cabelos da peruca do Jaluca. Você fala assim, Renato, então isso é grave, porque ali muito dinheiro já foi usado. Eu sei. Mas o que faltou no inciso 3º? Xará, crianças e adolescentes. Onde é que elas são vítimas de crimes? Volta para cá. Dentro de casa? Sim. Dentro do ambiente familiar? Sim. E qual que é o outro, cara? Que assim, é inacreditável que nenhuma mente pensou nisso na hora de redigir o inciso 3º. Eu já falei isso com vocês. A minha vontade é porque eu não consigo. O MP não vai me liberar. Mas eu tinha vontade de tirar 1 ano de licença, nem o MP, e pior ainda o G7. Ah, G7, né? Jaluca. Eu vou ficar 1 ano sem gravar aula, não tem nem aula para começar o curso. Xará, o que acontece? A vontade que eu tenho é tirar 1 ano e ir lá para o Congresso Nacional. E ficar acompanhando se alguém lê isso aqui, porque não é possível. Pessoal, o que faltou no inciso 3º? Sabe o que faltou no inciso 3º, Xará? No âmbito, põe para nós aí, como é que eu poderia colocar? No âmbito da unidade, não, da unidade não sei se ficaria, mas no ambiente escolar, cara. Rapaz, como é que se esqueceram desse ambiente? Não dá para entender. Assim, a ideia que dá é que ninguém leu, copiaram e colaram, trabalho de faculdade, Lei Maria da Penha, aí falou assim, esse 3º, vai ficar estranho, né? Relação, põe os 2 juntos aí, mistura os 2 e vamos embora. Mas, senhores, e o ambiente escolar? Cadê ele? Eu coloquei aqui no livro, porque me marcou muito isso, quem tem filho sabe disso, eu coloquei aqui, Xará, um exemplo recente. E são exemplos que se repetem. É porque, na maioria das vezes, ninguém fica sabendo, né? Mas eu coloquei aqui, não sei se você vai lembrar, Xará, o caso da Escola de Educação Infantil Colmeia Mágica, localizada na Zona Leste de São Paulo.
de acordo com investigações, pelo menos 9 crianças, cara, com idade entre 1 e 5 anos, foram torturadas e sofreram violências. Vídeos e fotos das crianças com os braços imobilizados por lençóis, como se usassem camisa de força, presos a cadeirinhas de bebês, embaixo de pia do lado de privada. Segundo o relato das testemunhas, as crianças eram amarradas pela própria diretora da escola, que não suportava ouvir os choros. Também havia relatos de que a escola fornecia alimentos vencidos e remédios para que as crianças dormissem. Cara, é um negócio assim que você fica assim, quem tem filho passa mal de imaginar um negócio desse. Xará, cadê o ambiente escolar para a Lei Henri Borel, filho? Então, assim, Congresso Nacional, pessoal, é uma vergonha. Por quê? Isso deveria estar no inciso 3º. Aliás, se você tem algum representante lá que te ouve, fala assim, meu amigo, proponha uma mudança legislativa e coloque isso aqui. Então, qual que é o problema do ambiente escolar? O problema é o seguinte, há casos e há casos. Raciocine comigo. A gente sabe que em algumas situações, você pode ter o quê? Você pode ter casos de internatos. Eu até coloco aqui. Então, por exemplo, às vezes a criança ela vai morar lá, então um regime de internato. Então ela reside no local durante os dias da semana. Ou instituições aí de acolhimento institucional, né? Um orfanato, por exemplo. Aí tudo bem, porque entra no inciso 3º. Então você estaria numa relação doméstica, convivendo com um agressor, e não há necessidade de coabitação. Agora, qual é o problema? Em outras situações isso não estará presente. Caso da colmeia, como é que chama? Colmeia mágica, talvez não. Porque qual que é a situação nossa, na maioria dos casos? Você leva a criança pela manhã, pega na hora do almoço. Você leva a criança, ainda que seja de manhã, e retira a criança à tarde. Será que eu posso jogar isso no inciso 3º? Haveria aí uma relação doméstica e familiar? Vai gerar controvérsia. Então, certamente, o legislador poderia ter caminhado de maneira muito mais inteligente se tivesse colocado no inciso 3º essa violência, que é muito comum, Xará. Por quê? Muitos professores se aproveitam da vulnerabilidade de crianças, principalmente, para perpetrar o quê? Violência de todas as espécies, principalmente sexual. Maravilha? Senhores, para a gente poder fechar, a Lei Henri Borel, então, a criança e o adolescente são o sujeito passivo. Essa conduta deve ser perpetrada em um dos contextos do artigo 2º da Lei Henri Borel. E as formas de violência, quais são elas? A violência a ser perpetrada contra criança e adolescente, aí o cuidado que você deve ter. Ao contrário da Lei Maria da Penha, que vai elencar as formas de violência no artigo 7º, a Lei Henri Borel não faz isso. Na verdade, ela remete as formas de violência para a Lei 13.431. Então, a violência, ela está lá prevista na Lei 13.431, tá? Tome cuidado com isso, pessoal, porque com alguma pequena diferença, não há um copiar e colar em relação à Lei Maria da Penha. Vamos dar uma olhada aqui, porque eu copiei para vocês quais são as formas de violência elencadas por essa lei. Tá aí na tela, ó. A primeira está lá na Lei Maria da Penha, é a violência física, que é aquela que inflige à criança qualquer integridade, ofensa à integridade, saúde que lhe causa sofrimento físico. 2. Violência psicológica, veja que agora um conceito bem mais amplo, envolvendo inclusive o ato de alienação parental, tá? Depois você tem a violência sexual, tá? Com várias formas aí listadas, violência institucional, só que o problema é que o contexto do ambiente escolar não consta do artigo 2º,
pelo menos expressamente, e a violência patrimonial. Então essas são as formas de violência elencadas aí pela Lei 13.431/17, tá? Já comentei isso aqui, ó, possibilidade ou não, quer dizer, se num caso de internato, um orfanato, aí tudo bem. Agora, naquele caso em que você leva a criança pela manhã e busca no período da tarde, isso aí certamente vai gerar controvérsia. Quarto bloco chegou ao fim, breve intervalo, agora a gente para um lanche e voltamos já já.